Agora sim, agora funcionando. Legal, pessoal, vamos juntos aqui, vamos continuar estudando as audiências aqui no processo civil. Quando nós falamos de audiência no processo civil, vale a pena lembrar, sim, que nós temos 4 audiências importantes, audiências práticas do dia a dia. A primeira, então, audiência é a audiência de conciliação e mediação, que surge e é regulamentada com o atual Código de Processo Civil. A audiência que nós podemos pedir a qualquer momento, desde que respeitamos um prazo, quando já teve, né, já existiu essa audiência de conciliação, mas é uma audiência que pode ser solicitada a qualquer momento. Lembrando também que essa audiência pode ser solicitada em qualquer grau de jurisdição, no primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que assim falamos para ficar mais didático. Então, a audiência de conciliação e mediação é realmente uma inovação do Código de Processo Civil atual. No passado, pelo menos os advogados da área imobiliária, era muito comum fazer uma ação de despejo e fazer a ação de execução usando o procedimento do juizado especial civil, do antigo pequenas causas, quando o valor, né, não ultrapassasse a 40 salários mínimos. E por que muitos advogados faziam isso? O professor fazia isso. Porque a gente conseguia aproveitar da audiência de conciliação e mediação, que até então no antigo Código de Processo Civil só existia de fato, de forma regulamentada, no JEC, no Juizado Especial Civil. Então era uma estratégia para consertar uma omissão na legislação a respeito da audiência de conciliação e mediação. Diferentemente do que acontecia nas audiências de conciliação na área de direito de família, né? Porque na área de direito de família sempre foi comum ter audiência de conciliação em virtude de leis próprias. Mas os processos em si, cíveis, saindo, né, fora da lei do direito de família, nós tínhamos essa omissão. E a estratégia, muitas vezes, uma das estratégias mais utilizada era tentar peticionar no processo, parte, né, no caso a execução, lá no Juizado Especial Civil para aproveitar. Com o novo CPC nós temos essa inovação, né? Nós temos essa inovação de fato, porque temos uma audiência de conciliação e mediação devidamente regulamentada. Então a audiência de mediação e conciliação é a audiência feita para o Sejusc, feita para um departamento com um nome diferente, atualmente pode ser feita de forma online também. Vale a pena lembrar que nós podemos fazer essa audiência a qualquer instância, a qualquer momento, e também uma audiência que, quando ela é infrutífera, não tem acordo, o processo tem o seu devido andamento. Quando tem acordo, é frutífero, o acordo cumprido, e encerra o processo. Interessante. Segunda audiência que nós falamos, então, é a audiência de instrução e julgamento, é a audiência que tem o objetivo da apresentação das provas orais. Provas orais, nós estamos falando das testemunhas e do depoimento pessoal das partes. Então, é uma audiência fundamental, porque nós podemos usar das estruturas das provas, lembrando que provas, nós temos de um lado as provas documentais. A primeira linha da prova documental é a prova documental em sentido estrito. A segunda prova documental que nós temos é a inspeção judicial. Muitos colegas operadores do direito deixam de pedir essa inspeção, essa prova, que o juiz vá até o local, o oficial de justiça faça, assim, o mandado de constatação. É uma prova muito eficaz no direito de família, maus tratos de crianças, adolescentes, idosos. É de fato uma prova interessante, pouco utilizada, porque muita gente esquece que existe essa prova, e também muita gente pede e não tem uma resposta do judiciário, existe uma omissão e também não cobra. Então, a inspeção judicial, gente, é uma prova interessante, hein? Vale a pena você olhar com carinho para essa prova, é considerada uma prova documental. Pode ser feita a inspeção pelo próprio juiz, atualmente, muito difícil, nas grandes metrópoles, normalmente é o oficial de justiça que faz o juízo de constatação. A terceira audiência que nós falamos, então, é a audiência de saneamento. O juiz pode marcar essa audiência a qualquer momento para sanar dúvidas e poder julgar, assim como acontece com o despacho senador. Eu troquei a ordem aqui, não faz mal. São 4 audiências, então nós estamos tratando das quatro audiências que nós temos na prática jurídica. A quarta audiência que nós temos, então, é sim a audiência de justificativa ou justificação, que acontece sempre que, de fato, tem um pedido liminar, uma tutela provisória, que é objeto da nossa próxima aula também. Então, nós temos essas 4 audiências como medidas para ajudar nosso cliente, medidas de convencimento. Lembrando que nessas 4 audiências é importante, sim, salvo a exceção à audiência de conciliação, o devido traje forense. Então, o advogado, o advogado, homem, tem que estar vestido de terno, gravata, salvo a audiência de conciliação e mediação, que você pode ir sem gravata, não tem problema, até sem terno, mas a postura do advogado, assim como o médico usa branco, o advogado é importante, né? E a doutora também com uma postura
de estar vestida de forma apresentável, seguindo o lado jurídico, que seria o lado mais formal. O cliente também não pode entrar de shorts, não pode entrar de boné, camisa sem manga. Já tivemos um caso que nós agendamos com o cliente na porta para que acompanhasse ele na entrada no fórum e o cliente me aparece camisa sem manga. Isso aconteceu lá no centro de São Paulo, lá no Fórum João Mendes. O que ele teve que fazer? Ele teve que comprar uma camisa, comprou uma camiseta na verdade, comprou ali na hora, inclusive comprou no camelô ali uma camiseta e usou a camiseta, né? Já vi também gente com camisa de time de futebol, né, gente? Do Corinthians, do Flamengo, do Sport, do Brasiliense. Não é o caminho, né, gente? Eu acho que, por mais que a parte não tenha que ir vestida num traje forense igual advogado, advogada, é sim uma situação de um esporte fino, né? Uma camisa polo, se não tem uma camiseta, mas nada de camisa de time de futebol, publicidade, ou uma camisa muito levando para brincadeira. Isso não ajuda, não condiz com a prática jurídica. E essas orientações parecem ser orientações simples, gente, mas o cliente não é obrigado a saber. Muitas vezes o cliente nunca foi no fórum, nunca processou ninguém, nunca foi processado. É a primeira vez que ele aparece numa audiência. Ele só viu audiência pelas novelas, só viu audiência pelos filmes, né? Então, realmente, essa orientação tem que vir de você, hein, doutor? Tem que vir de você, doutora. Essas orientações são fundamentais. Nós conversamos também a respeito do horário, né? Tem audiência, cuidado. Na parte da manhã ou na parte da tarde você não pode ter outros compromissos. A audiência é muito séria. Quando eu falo de audiência, precisa sim pelo menos meia hora, uma hora antes. Isso eu estou falando de uma cidade pequena, uma cidade menor. Se nós estamos falando de grandes metrópoles, o ideal é que seja 2 horas antes. Porque, um exemplo, São Paulo. São Paulo é enorme. Então, quem sai da Zona Leste e vai para a Zona Sul, talvez esse percurso aí 2 horas de trânsito, dependendo do horário. Então, precisa se programar pelo menos 2 horas antes de sair o percurso. Hoje nós temos aí o Waze, né? Temos o próprio Google Maps, nós temos aí realmente programas, aplicativos que nos ajudam a entender mais ou menos o tempo que nós vamos demorar para chegar até o local. Claro que isso tem que ser analisado, se é transporte público, se é Uber, se é táxi, se é de carro, se é de moto, mas tem que ser feita essa análise com muito cuidado, tá? Então, importante também. Vamos lá, vamos tratar um pouquinho aqui das fundamentações. Falar de audiência é muito importante, hein, gente? É muito importante. Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui que eu queria falar com você, então, em relação às audiências, tá? Ponto relevante, ponto importante aqui. Então, nós tratamos aqui, vamos lá, aqui, vestimenta. Então, combinado, a vestimenta do operador do direito, da operadora do direito e a vestimenta das partes. Em relação à audiência online, todo mundo faz isso, né, gente? Na audiência online, muita gente usa o terno, a camisa, a gravata, dali para cima, né? Igual o William Bonner, nós brincamos muito com o pessoal do Jornal Nacional. Sempre foi motivo de piada isso. Mas a mesma vestimenta, o capricho na vestimenta que nós temos uma audiência presencial, claro que maior, na online também. Então, importante. Vai fazer audiência online, gente? Respeite o local que você está fazendo essa audiência. Se você não tem uma sala de reunião, tente fazer num local que não tenha barulho. Vejo sim, professor que já participou de diversas audiências e sustentações orais, o advogado fazendo uma audiência num local que tem barulho de música. Eu sei que é difícil às vezes evitar isso, às vezes é o vizinho, às vezes é o companheiro de trabalho, mas acontece muito. Nós precisamos, quando fazemos uma audiência online, né, precisamos ter atenção ao local que essa audiência vai ser feita. Outro detalhe, tá? Nessa audiência, gente, online, que está acontecendo, ganhou força no Brasil a partir da crise do Covid-19, fomos obrigados a aprender a lidar com isso e tivemos uma forçação de barra, claro, né, porque já era para acontecer, mas o Brasil é um pouco conservador, processo civil, o Poder Judiciário, e aí tivemos um empurrão com o Covid-19. Fato é que a audiência online, ela é um avanço. O advogado faz o escritório, não precisa se locomover, isso ajuda a trânsito, isso ajuda a segurança, isso ajuda em termos de trabalho. Então, eu vejo como uma grande vantagem a audiência online, não vejo nada absurdo mesmo, porque ela é gravada, essa audiência. Professor, pode o cliente fazer audiência online estando do lado do advogado? Pode. Tá? Não existe nenhuma proibição contrária a isso, onde a parte, o autor da ação, o réu da ação,
tenha que estar em outro local, que não seja o mesmo local que o advogado. Não. É muito comum, fiz uma audiência semana passada, a cliente sentou do meu lado. Usamos inclusive o mesmo computador, o mesmo notebook, e a câmera pegou os dois. Eu como advogado, ela como parte. Então não existe essa necessidade, isso é um boato, hein, gente? Isso é um boato, tá? Então um ponto importante também. É um boato. As testemunhas, sim. As testemunhas não podem estar no escritório. Tá certo que, na prática, dependendo do escritório, a testemunha está presente no escritório e está numa outra sala. Mas no momento da audiência, a testemunha não pode estar na mesma sala que as partes e também o mesmo ambiente que o advogado está. As testemunhas, as partes não, tá? As testemunhas sim. Importante o advogado sempre orientar a testemunha. Nós sabemos que as testemunhas no Código de Processo Civil, nós podemos sim usar até 10 testemunhas. 3 sobre cada fato. Isso é um exagero, né, gente? É um exagero. Normalmente o judiciário, quando a testemunha vai provar, tentar provar, usar a prova testemunhal para um fato, até 3 no máximo. E normalmente o judiciário, pelo princípio da celeridade, informa: doutor, essa testemunha vai falar a mesma coisa, você vê a necessidade? Senão a gente deixa para lá e ganha tempo na audiência. Então existe essa orientação. O advogado, a advogada tem que orientar, sim, as testemunhas não podem ser amigas, não podem ser inimigas. Então é uma orientação que vem do advogado, não pode... E acontece, hein, gente? Acontece, muitas vezes a testemunha nem amiga do autor nem amiga da autora do réu, da ré, mas na hora da audiência, na hora do nervoso, vem a pergunta: o senhor tem amizade íntima com o autor, com a autora? A senhora tem amizade íntima com o autor, com a autora? E a testemunha, pelo fato de estar nervosa, a primeira vez que participa como testemunha, tenho, sou amiga. Pronto, estragou a prova testemunhal. Então cuidado, tá? Importante também, então, essas orientações. Não no sentido de enganar o judiciário, não é isso. Mas no sentido de não ter uma resposta que não seja efetiva, não seja realidade. Então tem que orientar sim. Então o advogado, a advogada, antes da audiência, tem a obrigação sim de orientar as testemunhas e orientar as partes, tá? Quero falar um pouquinho com você sobre a postura. Aquele advogado, aquela advogada que nunca fez audiência, eu tenho certeza que tem dúvidas sobre a postura. E quando a gente já fizemos muitas audiências, quando nós trocamos de ramo, porque às vezes você atua mais no previdenciário, no trabalhista, e vem parar aqui no imobiliário, vem parar no civil, vem parar no direito de família, são audiências diferentes. Sim, as audiências são diferentes. Os ramos, nós temos regras diferentes. Se você pegar a audiência criminal, do processo criminal, é uma audiência muito diferente da audiência civil. Se você pegar uma audiência trabalhista, também é uma audiência muito diferente da audiência civil. Então, cada audiência, claro que tem regras parecidas, claro que audiência é audiência, mas dependendo do ramo, do segmento, nós temos regras diferentes, atuações práticas diferentes. Então, tem que ter essa análise sim. A audiência trabalhista é uma audiência que você precisa estar muito preparado, porque talvez se a audiência for una, você já vai ter que instruir, Ou já começa a instrução. A audiência civil não. A audiência civil, quando é conciliação, é conciliação, quando é instrução de julgamento, é instrução de julgamento. Nada impede, por força de lei, o juiz tentar conciliar, mesmo que já teve uma audiência de conciliação, tenta novamente na audiência de instrução de julgamento. Então, muito cuidado com isso. A postura, gente. Como que deve ser a postura? Sempre educada, né? O professor já participou de uma audiência onde o advogado, ele entrou na audiência e começou a reclamar do ar-condicionado. Excelência, que absurdo o ar-condicionado, calor desse jeito, essa sala. Nossa, eu pago imposto para quê? Você vai me desculpar. Claro que a gente tem direito de falar, tem direito de reclamar, mas tem momentos que a gente precisa tomar cuidado. A audiência, a gente não quer ir lá para resolver, para ajudar nosso cliente. E nós estamos falando de uma audiência de instrução, julgamento, não é nem de conciliação, que é uma audiência mais informal, que não vai gerar prejuízos ao processo. E eu percebi nessa audiência que o advogado, quando falou isso, reclamou do ar de uma forma muito arrogante, a juíza não gostou. Depois, logo depois, quando começou a instrução, a juíza meio que bateu boca com o advogado. E eu estou aqui para defender a educação. Se eu vejo que o judiciário está errado, representado pelos magistrados, eu vou falar. Se eu vejo que o advogado está errado, eu vou falar também. E nesse caso, quem estava equivocado era o advogado, que ele abordou totalmente de uma forma desnecessária. E sofreu com isso. Sofreu porque a audiência não foi leve, foi complicada.
Então precisamos tomar cuidado com a nossa postura, hein, gente? Bom dia, boa tarde, até logo, muito obrigado, data vênia, com licença, educação, tá? Então postura deve ser mais postura educada, né, gente? Ah, vou reclamar do ar-condicionado porque o que pago... Não é um papo para levar naquela hora, naquele ambiente, naquele momento. Cuidado com isso. Outro ponto que eu queria falar com você é a respeito da gravação da audiência. O Código de Processo Civil, ele inovou. Ele inovou porque hoje nós temos a possibilidade de gravar as audiências. As audiências podem ser gravadas, independentemente de comunicação ao juiz. Professor, o que você acha disso? Eu acho perfeito, gente. Acho perfeito, acho interessante e falo mais. Já fiz e faço quando necessário. Por quê? No passado tinha uma discussão que para gravar a audiência era necessário a autorização do judiciário. Hoje não. Hoje você é advogado, vamos dizer que você está percebendo uma situação fora da normalidade. Né? Então um juiz descontrolado, pode acontecer, ser humano, né? Às vezes um remédio, às vezes um nervoso, às vezes a falta de educação mesmo, a arrogância, um juiz, uma juíza. Acontece um fato diferente, você tem que ter o bom senso, né? O termômetro eu falo. Se você perceber que está acontecendo um fato assim, pode você, sim, invocar o Código de Processo Civil e pedir que a audiência, na verdade não existe essa obrigatoriedade de ter anuência, mas você pode informar, pronto, para ser educado, puxa o celular e grava a audiência. Certa vez aconteceu com um professor, uma juíza começou a se desfazer mesmo dos advogados e das partes. Ser humano é ser humano, né, gente? Eu não estou criticando. Nós temos juízes que são pessoas maravilhosas. Participei de uma audiência que tomamos café, todo mundo tomou café na mesa da audiência. Então, vai de cada um, não podemos julgar e nunca generalizar. Mas ficou feio. E era notório, sim, que a juíza estava maltratando todo mundo. Eu puxei o celular e comecei a gravar. Mas o senhor vai gravar audiência sim, excelência? Está previsto no artigo 367, parágrafo 5º e 6º do novo Código de Processo Civil, que garante a parte que tiver interesse em gravar a audiência e o áudio através de meios digitais. A parte e o seu patrono que o representa. Tá? Então o artigo que fundamenta isso é o artigo 367, parágrafo 5º e 6º do Código de Processo Civil. Já aconteceu essa situação, e numa terceira situação, foram 3 vezes que aconteceram isso. A terceira situação, eu me lembro que eu pedi para que a juíza, a magistrada, escutasse a testemunha importante, e a magistrada, não vou escutar a testemunha porque eu tenho mais que fazer. Desse jeito. Aí eu puxei o celular, por isso o celular não tem que estar desligado, hein, gente? Para com isso, hein? O celular tem que estar no vibracal, mas sempre ligado. Ele virou uma arma de prova. Eu falei, excelência, por gentileza, eu peço que Vossa Excelência repita, né, que não vai escutar a audiência, porque em virtude do serviço. E conste em ata também. Sempre peça para constar em ata. Qualquer situação diferente na audiência tem que aparecer em ata, é a sua proteção. E aí a juíza voltou atrás e falou assim, então vamos escutar então o testemunho. Então, claro, nunca com arrogância, nunca com o objetivo de fraudar, enganar, forçar, mas como arma, sim, de proteção aos nossos clientes. Tá? Então fica aí a dica, o artigo 367 do Código de Processo Civil, ele é muito claro a autorizar a gravação, independentemente de autorização. Tá? A audiência é pública, né, em regra, ela é pública, salvo exceções de segredo de justiça. Tá bom? Então, ponto importante, ponto relevante também. Vamos lá. Outro ponto também, tá, gente? Não faça uma audiência despreparado processualmente ou despreparado materialmente. Você vai entender. Professor, o que é despreparo processual? Despreparo processual é você fazer uma audiência de conciliação e levar testemunha. Despreparo processual é você fazer uma audiência de instrução de julgamento e não ir de gravata, ou ir com uma camiseta. Pode ser a doutora ou o doutor. Despreparo processual é desconhecer as regras de funcionamento do fórum. Quando falar, né? Então, isso é um despreparo processual. Mas o problema também acontece, gente, quando nós atuamos em uma audiência e temos um despreparo material. O que é isso? Conhecimento mesmo. Conhecimento sobre o assunto que estamos litigando em audiência. Certa vez, um advogado fez uma audiência com um aluno nosso
E ele, muito simpático, uma pessoa que fala e traz exemplos na sala de aula. E eu gostei pela humildade dele trazer esse exemplo, porque muitas vezes quando a gente erra, a gente não quer falar. Ele tem o mesmo perfil que eu tenho, de falar. Ele fez uma audiência e foi feito um acordo nessa audiência de conciliação entre filha e pai. O acordo era em relação à execução de alimentos. O advogado aceitou o acordo, onde o pai faria a doação de um imóvel para a filha em sua integralidade, 100%. O advogado do outro lado começou a dar risada. Errado, não é a postura ética, né, gente? Começou a dar risada. O advogado saiu da audiência sem entender o porquê, a cliente dele também. Saíram felizes, achando que foi feito um acordo onde a sua cliente ficou com o imóvel 100% na integralidade doado pelo pai. Não, o advogado do outro lado, o advogado do pai, sabia que o pai tinha uma outra filha, com outro relacionamento. Uma doação que não respeita os herdeiros necessários, ela é o quê? Nula de pleno direito. O que aconteceu, gente? Aquele acordo não valeu nada, bolufas nenhuma. Não valeu bolufas nenhuma. Por que não valeu nada? Porque faltou conhecimento material. Por isso o advogado e o pai da menina, né, começaram a dar risada. Esse acordo é bom para você, né? Claro, não vale nada. Então a gente precisamos tomar muito cuidado com a parte material. Nunca vá para uma audiência despreparado, processualmente falando, conhecendo o processo e também despreparado materialmente, tá? Ponto importante, ponto relevante aqui que eu queria tratar com você. E realmente, você fazer uma audiência onde faça um acordo que não vale nada, gente, é um despreparo. É um despreparo muito grande, por isso nós temos que tomar cuidado. Não pode fazer uma audiência onde você não conhece a matéria. Mas o que eu faço? Estuda. O que não pode ser feito, de fato, é você ir para uma audiência e não saber que é direito às sucessões, que é doação. Se você não se sente preparado, procure se preparar. Hoje tem muitos cursos online, é isso? Aqui na pós nós já estamos conversando sobre isso, então você não precisa, mas aquele colega seu que quer fazer uma pós igual a você, né, talvez a saída seja fazer um curso, chegar mais cedo e assistir audiências para ganhar prática jurídica, né? Mas o que você não pode é fazer bobagem. Cuidado, tá? Um advogado, numa audiência de instrução e julgamento, ele também pode fazer diversas perguntas, tanto para as testemunhas dele, como as testemunhas da outra parte. Eu oriento, antes de você fazer uma audiência, sempre, gente, leve as perguntas prontas. Por mais que você deixe de fazer, as perguntas que já foram feitas, que surja uma ideia, uma pergunta na hora, mas leve um roteiro, leve um rascunho. Se você não leva um rascunho de perguntas para as testemunhas, você talvez faça perguntas inúteis. E o judiciário vem aquela resposta: doutor, isso já foi perguntado. Doutor, isso não tem relevância. Você passa vergonha na frente do seu cliente. As perguntas devem ser feitas de forma que não sejam repetidas, de forma que tenham a ver com o caso. Então, cuidado com isso, tá? Ponto importante, ponto que faz a diferença também. Não faz audiência sem, de fato, ter a certeza que a pergunta ela tem a ver com o caso concreto. Então, ponto importante, ponto relevante também, tá? Faz toda a diferença. Quando nós falamos de audiência de instrução e julgamento, a audiência de instrução e julgamento é regulamentada no Código de Processo Civil, no artigo 358 até o 368, tá? Então nós temos o regramento dessa audiência. Em regra, essa audiência é pública, salvo exceção de segredo de justiça, e vale a pena, conforme o próprio artigo 358 relata, no dia designado para a audiência de instrução e julgamento, é recomendado que o advogado chegue pelo menos 30 minutos antes. Então, a própria lei diz isso. E aí vai o advogado e chega atrasado. Cuidado, hein? Cuidado, tá? Antes também de ir na audiência, confira se a parte foi citada, viu, gente? Foi citada, foi intimada. Isso é importante, porque senão você chega lá todo preparado para uma guerra e a parte nem foi citada e você nem olhou. Então, essa análise ela é importante. O artigo 362, ele trata aí da audiência que poderá ser adiada. Quando que poderá ser adiada a audiência? Então, por convenção das partes, ponto. Depois, se não puder comparecer por motivo justificado, no caso justificado seria por motivo de saúde, atraso de um voo, ou qualquer que dele necessariamente participar, tá? O terceiro motivo seria aqui por atraso injustificado do seu início, em tempo superior a 30 minutos. Isso é muito lindo para a OB, né, gente? Então, o advogado está com a parte esperando a audiência e houve um atraso injustificado por 30 minutos. Você poderia, o advogado, protocolar, tem que protocolar em secretaria, pedindo para remarcar a audiência em virtude do atraso. Está na lei, artigo 362. Mas isso é lindo na teoria para exame da OB. Na prática, você está lá, você já quer resolver, né, gente? Você não vai ficar voltando lá pedindo para remarcar, até criando uma situação
um pouquinho chata, né, com o próprio judiciário. A audiência de conciliação, então nós temos o regramento também do 359, tem o objetivo de conciliação, conciliar conflitos, mediação, arbitragem, pode ser aplicado as técnicas de conciliação e arbitragem. Também importante lembrar também. Então, nós temos o regramento no Código de Processo Civil, um regramento que traz aí as possibilidades. Outro artigo importante que nós devemos tratar aqui em aula é o artigo 361, porque ele fala das provas orais que deverão ser produzidas em audiência. Quando nós falamos de provas orais, fica bem definido que as provas orais deverão ser apresentadas em audiência de instrução e julgamento. E aí, importante esclarecer que existe uma regra para que as partes sejam ouvidas. Então, como que funciona isso? Então, as provas orais devem ser produzidas em audiência, ouvindo nessa ordem do artigo 361. Então, devem ser escutadas dentro dessa ordem. Então, primeiro, o perito, os assistentes que responderão pelos quesitos de esclarecimentos requeridos, isso se o perito for convidado a participar da audiência, isso se tiver perito, claro. Depois, o autor, em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais, então o autor, depois o réu, depois as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. Essa é a ordem diante da audiência de instrução e julgamento. Pode fazer as alegações finais na própria audiência, como acontece na trabalhista, na civil também, e pode pedir prazo, né, para que seja feita de forma escrita. Então pode pedir prazo, esse prazo normalmente é de 10 dias. Então também acontece aqui na esfera civil, né, em relação às audiências. Então, importante, né, gente? Importante conhecer. Quando nós falamos de audiência, para o advogado é fundamental conhecer os institutos, conhecer quantas audiências tem, qual que é a finalidade de cada audiência. Isso faz realmente a diferença. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma audiência onde você não está preparado, tenha dificuldades, e ainda, né, a parte, o próprio cliente percebe que você não está preparado. Então, é muito importante conhecer dos procedimentos de fato. Na nossa pós-graduação, nós temos um material de apoio, tá? Onde eu trago o fundamento de todas as audiências. Lembrando que a audiência de saneamento 357 do Código de Processo Civil, então também é o fundamento da audiência. Lembrando que a audiência de saneamento é para tirar dúvidas pontuais, é a chamada audiência do juiz, onde ele ou ela, né, pode decidir a respeito das situações referentes à audiência, tá? Então, ponto importante. Não deixe de ler o material de apoio que está à disposição. Esse material de apoio nós temos aí alguns artigos diferentes, falando de testemunhas, quantas testemunhas. Nós trazemos aí nesse artigo o material de apoio para fundamentar, tá? Então tá aqui, estou conferindo o material que está à sua disposição. Esse material que o professor está mexendo aqui é o material que está à sua disposição. Então, muito interessante para a leitura. Legal, tenho certeza que a partir agora dessa aula você tem mais segurança para poder fazer uma audiência com qualidade, né, e tudo dá certo para você e para o seu cliente, tá bom? Eu espero você no próximo encontro, então. Um abraço, até mais.